Jesus não era anarquista. Então, assim, é por isso que Jesus, aos 30 anos, né, se batiza na linguagem simbólica, porque, segundo o livro de Números 4, capítulo 4, versículo 3 e 2, diz lá que, com 30 anos de idade, alguém que fosse fazer parte do sacerdócio teria que fazer esse ritual de purificação. Então, por isso que Jesus, aos 30 anos, se batiza. Era necessário que Jesus se batizasse para nós espíritas? Não. Até porque o próprio João Batista diz a ele, quando a gente estudou aqui João Batista, Senhor, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor que vem para me batizar você, eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Aí Jesus disse, não, mas é necessário que se faça isso agora para que as pessoas vejam, e por aí vai. Né? Outra coisa importante, para finalizar esse assunto, tem muito espírita dizendo que Jesus não batizou. Isso é mentira. Jesus batizou. Jesus batizou. Ele não só batizou, gente, como recomendou que os discípulos batizassem. E eu vou mostrar aqui o texto, Novo Testamento, para que ninguém diga algo está tirando esse lugar nenhum. Deem uma olhada lá, vocês vão lá no livro de vocês, porque essa internet aqui hoje não está 100%, vocês vão no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 22, e vai estar lá a passagem, ó, que Jesus com seus discípulos estava ali e batizava. O sujeito da oração é Jesus. Quem batizava era Jesus. E depois, lá na frente, ele não só batiza, já no Evangelho de João também, no versículo 4, ele não só batiza, como ele está junto com os discípulos. E em Mateus 28, que a gente vai ver lá na frente, ele não só batiza, como ele pede que os discípulos batizem as pessoas. Né? Mas batizar, em que sentido, gente? Batizar é pedir que as pessoas mudem de pensamento. Ou seja, metanoia, o que os evangelhos chamam de arrependimento. Ou seja, você passa por uma situação e você muda o seu pensamento. Não tem nada a ver com imersão em água, de você fazer esse ritual de purificação do povo judeu daquela época que os evangélicos católicos hoje trouxeram para a nossa sociedade. Tudo bem, Sandra? Horário. Só repete para mim, por favor. Você falou que está no Novo Testamento. Mateus? Não, ó. Em relação à idade de Jesus, você vai no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento. Está lá, no livro de Números, capítulo 4, versículo 3. Números, capítulo 4, versículo 3. E no Evangelho, que tem a informação de que Jesus batizava e recomendava que os discípulos batizassem, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. E também Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 a 3. E no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então, veja aí, espíritas. Mas isso não muda nada, pelo menos na minha fé enquanto espírita, porque eu entendo que o batismo é só uma questão ritual. Se você vai entrar na água e sair, você vai estar do mesmo jeito, de nada muda a sua vida. Uhum. Tudo bem? Podemos ir? Certo. Podemos. Bom, é isso. Vamos lá, então. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre Tiago, filho de Alfeu. Já estudamos sobre Tiago, filho de Zebedeu. Hoje é Tiago, filho de Alfeu. Bom, antes de qualquer coisa, gente, deixa eu falar uma coisa a vocês. Esse estudo que a gente faz aqui, nós trazemos uma percepção, uma apresentação do ponto de vista espírita. Esse é um estudo espírita, então, muitas coisas que nós trazemos aqui, né? Claro, Ellen tem muita sabe, mas Sandra talvez quem anda em outros grupos. A gente traz literatura espírita, Chico, Emmanuel e tal. Então, assim, é de acordo com a nossa fé espírita. E também com os conhecimento, né, de época, de língua e tudo mais. Mas, ainda assim, do ponto de vista da tolerância, é sempre bom a gente pensar que é mais uma interpretação possível, certo? Para que nós não saiamos daqui achando que, por exemplo, a gente é melhor que ninguém, ou sabe mais que alguém, ou que a nossa interpretação é a única, né? Eu lembro que eu fui para Coité uma vez, a gente foi lá com o meu ex-sogro, a gente foi pegar mel de abelha na roça, né? E tinha uma colmeia enorme, assim, de abelha no lado de cá, e tinha outra colmeia preta enorme, enorme, e o mel tava vazando, um mel preto forte. Aí eu cheguei para ele tava tirando o mel da abelha, aí ele
tirou, jogou, né, o fogo tal, tirou, e foi lá pegar. Só quando ele encostou no outro, na outra colmeia, na outra casa daquele bicho, daquele inseto, era marimbondo. E uns marimbondos do tamanho do meu dedo. E olha que meu dedo é grande, enorme. Eu falei, meu Deus, eu me piquei, né? Corri, fui para trás da árvore. E ele lá, que ele já tinha manha, né? Jogando fogo, tirando. Aí eu falei assim, mas, Jurandir, você vai. Como é que você vai pegar mel de marimbondo? E mel de marimbondo. Mel de marimbondo não serve pra gente. Aí ele serve, rapaz, serve. Aí eu fui, né, com minha audácia, fui lá, dei no Google, falei, não é possível. Aí fui lá e botei no Google e botei lá, mel de marimbondo serve para consumo humano? Aí apareceu lá, não é recomendado para consumo humano. Aí eu falei, aqui, ó, o Google está dizendo que não é recomendado para consumo humano. Aí só o de abelha. Aí ele falou assim, mas vem cá, a abelha não faz o mel para a gente beber, não. Ela faz para ela beber, a gente que pega e bebe. E o do marimbondo também, ele não estava para a gente beber, não. A gente pegar. Às vezes, com a nossa mente tão fechada no nosso mundo, a gente acaba perdendo a noção das coisas mais simples. Entendeu? Então, a quando ela faz o mel, não é para mim, para você, não, pai. É para ela. A gente que vai pegar. Entendeu? Então, a mesma coisa em relação ao estudo. Então, a gente está aqui, a gente está fechado, tenta, dentro do máximo possível, abrir a nossa interpretação em relação ao texto, em relação às coisas, mas a gente tem que sempre saber que tem pessoas que sempre vão saber mais que a gente, né? E vão ter interpretações e opiniões diferentes em relação a isso. Agora eu vou tentar colocar o áudio aqui do meu professor em relação a essa dúvida que Ellen falou. Rapidinho, deixa eu pegar aqui o celular para vocês ouvirem. Veja se vocês vão ouvir e me diga aí, porque às vezes eu não consigo. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que o som é aqui. Tá, me diga se dá para ouvir aí. Oi, Hugo. Tá ouvindo? De fato, é mencionado num dos evangelhos que Jesus batizava. Apesar de não fazer parte da tradição judaica, na época de Jesus havia essa prática do batismo, talvez derivada da prática de banhos rituais de purificação. E o batismo seria uma espécie de banho simbólico de purificação, e é possível que tenha esse significado também. Mas, do meu ponto de vista, o fato dele ter sido batizado por Jesus especificamente tem a ver com a interpretação teológica dos evangelistas e da tradição judaica, que vincula Jesus a João Batista, que, sob o ponto de vista simbólico, representava aquele que prepararia o caminho do Messias, do qual fala Isaías 40. E, segundo os judeus esperavam e acreditavam, o Messias só chegaria quando Elias viesse ou voltasse antes. Porque ele não tinha expectativa, acreditava-se que ele teria um papel importante a desempenhar no tempo messiânico, de preparação do caminho do Senhor. E a teologia evangélica associa esses dados e vê em João Batista o precursor, aquele que haveria de preparar o caminho, pregando o batismo do arrependimento, chamando a conversão, e ao mesmo tempo batizando Jesus. O batismo de João tem essa função de credenciar Jesus como Messias. O batismo de Jesus aponta que João, aquele considerado o Elias, o precursor, reconhecia em Jesus a figura messiânica.
Mas há também, sobre o batismo, outras dogmáticas que surgiram depois, inclusive para as heresias. Por exemplo, quem achou, ou quem acha que, como no caso dos judeus, que Deus, na verdade, é incompatível com a humanidade. Deus é Deus, homem é homem. Então, se Jesus é homem, ele não é filho de Deus. E também, sendo assim, Deus não pode morrer. Como é que se explica que Deus morre se Jesus é Deus? Então, para os judeus, isso não cai bem. E o batismo ofereceu uma espécie de tábua de explicação para conciliar essas perspectivas, a cristã e a judaica. Surgiu um grupo que pensou, por exemplo, que Jesus foi um humano, nascido de forma humana, sem nenhuma da crucificação, que Jesus fala que a tuas mãos entrego o meu espírito, por exemplo. E aí quem morre não é Deus, mas é o homem, só Jesus. Então é um terreno assim muito espinhoso, ou para não falar movediço, essas questões doutrinárias. Eu, para falar a verdade, em outras épocas já me aventurava a fazer certas indagações, questionamentos, mas hoje já abandonei essa seara. Deixar para jovens como você. É isso. Um abraço. Então, ele se reta porque eu pergunto as coisas a ele, e aí ele diz que essa coisa de jovem, né? Mas é assim que eu vou sugando tudo que ele sabe, e vou trazendo aqui também um pouquinho para vocês do que dá para trazer. É isso. Bom, então hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre esse Tiago, filho de Alfeu. Vocês sabem alguma coisa sobre esse cidadão, Tiago, filho de Alfeu? Tiago, alguma coisa? Já ouviu falar? Alguma coisa? Esse cidadão foi uma coisa agora do século XXI, né? Cidadão, né? Cidadão hebreu. É. Bom, então deixa eu falar a vocês. O que a gente tem pelo menos o que eu tenho de informação. Quando a gente começa a ver esses apóstolos, a gente não quer fazer uma biografia deles, não é esse o objetivo, até porque a gente não teria muito sentido a gente fazer uma biografia dessas pessoas, mas sim tentar pegar o espírito, né? O sentido de que cada ser desse que estava com Jesus representa. Então, Tiago, né, esse Tiago conhecido como Tiago Menor, né, Tiago, filho de Alfeu, também é conhecido como Tiago Menor. Por que é Tiago Menor? Porque entre os filhos desse rapaz chamado Alfeu, ele era o menorzinho. Ele era o menor, era o mais jovem, né, no tamanho mesmo, na época. Então, era o menor. E o outro Tiago, que foi morto por Herodes, que foi o primeiro a ser assassinado, o primeiro discípulo de Jesus a ser assassinado foi o primeiro Tiago, o irmão de João, né? Então ele é conhecido como Tiago Maior, porque ele era maior que esse Tiago. Então Tiago Menor e Tiago Maior. Esse Tiago, filho de Alfeu, é conhecido como Tiago Menor também. Então se vocês verem, alguém falar Tiago Menor, você fala assim, é o Tiago mais novo, né? Não quer dizer que ele é menor espiritualmente falando, mas Tiago Menor. Bom, aí esse Tiago, a única coisa que a gente tem de informação dele na Bíblia é isso, que ele é Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor. Ponto. Tem mais nada. Aí, quando a gente vem para a doutrina espírita, a gente descobre algumas coisas. E aí é como eu já falei, quem não lê o livro Paulo Estevão vai desencarnar e vai direto para o umbral. Não tem nem salvação. Vai ficar pelo menos 10 anos no umbral lá, se arrependendo porque não leu o Paulo Estevão.
Então, todo espírita, toda pessoa que entra e fica fazendo pergunta direto, tem que ler Paulo Estevão. Né? Pode estar em Curitiba, onde quer que seja, tem que ler Paulo Estevão. Né? Então, leia Paulo Estevão, pelo amor de Jesus Cristo, que foi crucificado por mim e por você. Então, no livro Paulo Estevão, a gente tem algumas informações sobre esse Tiago. E é justamente essas informações que eu fiz um compilado e mandei para a Thelmita, né? Na semana, no domingo, como sempre no domingo, foi no sábado que eu mandei, mas acho que foi domingo. Mandei para a Thelmita e aí pedi que ela desse uma lidazinha para trazer para a gente hoje aqui. Mas a gente pode dizer, ó, Tiago era filho de Alfeu, também conhecido como Alfeu, né? Tiago, filho de Alfeu, era conhecido também como Tiago Menor. Ele teve um desentendimento com Paulo de Tarso, porque no início da formação da Casa do Caminho, esse Tiago foi um dos que ajudou a manter a Casa do Caminho em Jerusalém, quando as perseguições contra os cristãos estavam muito intensas, né? E ele via nesse Paulo alguém que era um perseguidor, alguém que representava, diferentemente de Pedro, de Barnabé, que tinha já uma mentalidade mais branda em relação a ele. Não, Tiago sempre via com um olho na missa, outro no padre, com essa confiança. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre esse Tiago, dá uma lida no livro Paulo Estevão, e também tem as cartas de Tiago. No Evangelho tem as cartas de Tiago, que são cartas, gente, são acho que 5 páginas na Bíblia comum. Tem lá as cartas de Paulo, né, as cartas de Pedro, tem lá as cartas de Tiago. São cartas que têm assim, uma profundidade muito grande. É aquele tipo de mensagem que você pode abrir de manhã e ler, que vai trazer alguma mensagem para você naquele dia de manhã. Alguma sabedoria, sabe aliviar sua mente. Ele fala muito sobre caridade, sobretudo para os espíritas, né? Sobre a verdadeira caridade também, o que é a caridade material, caridade moral. Inclusive, Kardec pega um trecho de uma das cartas de Tiago, coloca lá nos textos básicos, né? Bom, então, quem quiser saber um pouco mais sobre esse Tiago, dá uma lida lá no livro Paulo Estevão. Aí vai no capítulo 7 do livro Paulo Estevão, e aí a gente vai encontrar lá uma informação importante sobre Tiago. Primeiro, lembra que a gente estudou aqui sobre Levi, que é Mateus? No livro Paulo Estevão, Emmanuel diz que Tiago, filho de Alfeu, é irmão de Mateus, de Levi. Então, a gente tem mais irmãos do que a gente imagina que tinha entre os discípulos de Jesus. Ou seja, não é só uma questão espiritual, a gente tinha famílias ali muito em torno do discipulado. Então, quando o Thelmita começar a ler aqui esse texto, Thelmita sumiu. Thelmita, cadê você? Quando o Thelmita começar a ler esse texto, é pequeno, uma página e meia, vocês vão ver as informações que tem. Então, Tiago, Levi, Mateus era irmão de Tiago, filho de Alfeu. Então, a gente tem mais um irmão aí junto, né? E a gente viu, quando a gente estava estudando lá, Tiago, irmão de João, que o nome Tiago ou Santiago não existe. Vocês lembram? Eu falei para vocês, gente, esse nome Tiago não existe. É uma contração do nome Santos, mais Tiago, que o nome é Iacob, ou Iago, né? Ou Jacó, ou Jacob. Lembra que eu falei com vocês isso? Que o nome Tiago não existe? É Iacob. Então, me dá tentando entrar aqui. Então, pronto, pegou, entrou. Oi. É que eu tive que sair, que aquela criaturinha que eu amo fez 10 ligações, aí eu disse, não vai ter jeito. Por isso que eu saí, mas já voltei, já pedi para ele que eu ligo para ele depois do estudo, viu? Tudo bem, sem problema. A gente está falando aqui de você, falando bem de você. Então, como a gente estava dizendo, tá. Esse nome Tiago não existe. O que existe é Iacov, no hebraico, e no aramaico, Jacob. E por que esse nome ele é tão importante para a gente falar hoje? Passar ainda aqui rapidamente. Não sei se vocês já ouviram falar que quando Jesus fala assim no Novo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Vocês já ouviram essa expressão? Abraão, Isaac e Jacó? Ou seja, esses são os patriarcas do monoteísmo, ou seja, da fé dos judeus em um Deus único. Então, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é a pronúncia do português do nome Iacov, ou Iacob, certo? Que é o Tiago que a gente está falando, porque o nome Tiago não existe, como falei a vocês, só no português. É uma romanização do latim. Então, esse nome
Jacob, né? Jacob ou Jacob, tem uma questão interessante no Testamento. Que esse Jacó, ou Jacob, ou Iago, ele lutou com um anjo que Deus mandou na terra. Então, ele estava lutando com o nome. Esse filho de Abraão, chamado Jacob, ou Jacó, ele lutou com um anjo, né? Esse anjo que Deus mandou para poder mandar uma mensagem para ele. Ele estava lutando com esse anjo. Ele não queria aceitar de pronto a mensagem que Deus mandou para ele, né? E aí, como ele estava lutando com esse anjo, o anjo, no final da batalha, né, falou para ele, como você reluta muito, você discute muito, discutir no sentido de não aceitar facilmente, entendeu, gente? O que está sendo dito, né? Ou seja, não aceitar de pronto. Então, como você luta muito, como você questiona muito o que Deus está pedindo para você fazer, diferente do seu pai Abraão, porque assim, Abraão, Deus disse a ele, sai da tua terra e vai para a terra que eu te prometi. Ele largou tudo e foi, não questionou nada. Esse Jacó, o Jacob, quando Deus mandava uma ordem para ele, ele perguntava, não, sim, menino, tira aquilo dali. Não, por que eu vou tirar? Não beba água nesse copo, não. Por que eu não vou beber naquele? Sabe aquela pessoa que está sempre perguntando? Então, assim, é como se a gente encontrasse nesse Jacob um princípio de fé raciocinada. Ou seja, por que as coisas é assim? Por que não é? E aí, o anjo, porque ele estava questionando muito o que Deus falava, disse que ia mudar o nome dele. E disse ele assim, na linguagem simbólica. Depois vocês dão uma olhadinha lá na Gênesis. Aí. Vocês dão uma olhadinha lá no Gênesis. Diz o seguinte, já que você questiona muito o que Deus manda você fazer, você vai mudar o seu nome. E o seu nome não vai ser mais Jacob ou Jacó. Seu nome vai ser Israel. Ou, para a gente em português, Israel. Por que Israel? Porque em hebraico, o nome Israel significa aquele que luta com Deus, aquele que questiona Deus, aquele que fica o tempo todo tentando debater com Deus, né? Então, assim, depois disso, dele ter mudado o nome dele de Jacó ou Jacob para Israel, ele foi para uma terra e teve uma descendência, ou seja, gerou vários filhos. É por isso que a gente ouve essa expressão de hoje, o povo diz assim, o povo de Israel, ou israelitas, vem dessa tradição, né? Então, os israelitas, ou o povo de Israel, nada mais do que são os descendentes desse homem chamado Jacó, né? Ou seja, o que é que significa isso? Que esses israelitas são as pessoas que têm aí a capacidade, de alguma maneira, de estar conversando com Deus, de estar debatendo com Deus, de estar ali o tempo todo tendo um trânsito de mensagem com Deus. Então, Jacó ou Jacob se transformou em Israel, e Israel é aquele que está ali, o israelita, aquele que conversa com Deus, do ponto de vista de fé. Tudo bem até aí? Beleza. Aí, a gente vai para o livro Paulo e Estevão. A gente já sabe que Israel significa esse que debate com Deus. Só que o israelita é aquela pessoa que trouxe a ideia do Deus único, do monoteísmo. Os israelitas são aquele povo que estava com Moisés, o povo de Moisés, melhor dizendo, né? Que trouxe a Torá, os 10 mandamentos e tal, e tem ritos, tem alguns tipos de rituais, como falei na estante com Sandra, lavar as mãos, lavar os rostos, fazer alguns tipos de ritual, sobretudo no templo e tudo mais, incenso, e queimar animal, e pomba, e oferecer tudo isso no templo. Então, eles tinham os rituais. Até mesmo para abrir, para fazer a leitura da Torá, você tinha que abrir a Torá e colocar ela assim, só podia ler assim. E quem estava ouvindo ou ficava com a cabeça meio que ajoelhado assim, ou então, quando terminava, fechava a Torá e colocava aqui o rolinho da Torá no pescoço. Isso quem era aquele israelita bem, vamos dizer, conservador. Por que saiu tudo da tela aqui? Não tá aparecendo. Voltou agora. Bom, e aí, esse homem... É o ventilador que está fazendo barulho, então vou ter que desligar. Tá bom. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que esse Jacó,
ou Jacob, é Israel. Esse Israel representa os israelitas. E hoje a gente está estudando um homem chamado Tiago, filho de Alfeu. Tiago não existe. Jesus não chegava lá e chamava assim, ó, ei, Tiago, vem cá, me ajude a carregar aqui os peixes. Não, chamava ele de Jacó, que é Jacó, né? Então não existia Tiago. Esse Tiago, esse Jacó, ele era alguém que era muito afeito à lei de Moisés. Entre os discípulos de Jesus, esse Tiago, filho de Alfeu, era aquele que mais seguia a Torá. Tanto que ele tinha conflitos entre seguir algumas coisas que Jesus falava e seguir a Torá. E ele, se você parar para pensar, segundo o relato do livro Paulo Estevão, ele era aquele que fazia todos os rituais. Sabe aquela pessoa que se apega a um amuleto? Sabe aquela pessoa que pega o texto e fica ali, ó, tá fazendo a oração? O problema não é a oração. Sem o texto ele não faz a oração? Não, se não tiver o texto aqui eu não consigo fazer uma imagem. Não consegue. Que precisa de um amuleto, pronto. Esse era o Tiago, aquele homem que precisava desses artefatos de fé. E aí, no texto que eu mandei para a Thelmita, Ai, meu Deus, o professor saiu do ar. Eu fui desligar o ventilador, menina. Um calor desse, o ventilador parece que vai dar o tchutchu. Ixi, pronto, vai... Quando eu for ler o texto, vai atrapalhar, né? aqui, mas retornei. O que foi que houve, Thelmita? Você não está conseguindo ler o texto, não? Você não está conseguindo ler o texto? O que foi que houve? Você falou assim que... Não, você que sumiu da tela. Tá. O professor foi cancelado. E aí, o pessoal está me boicotando aqui, Ellen, só porque eu falei que a gente precisa das férias do final de ano. Que eu falei, gente, não vai adiantar a gente marcar estudo para o final de ano se a gente vai viajar, vai ter Natal, Ano Novo, não adianta você criar um compromisso que não vai fazer. Mas ela está aqui me achincalhando aqui por causa disso. Enfim. Não foi bem assim a conversa, tá? Foi pior que isso. No final, vamos voltar a esse assunto. Não foi bem assim a conversa. Certo. Aí, no livro Paulo Estevão, o que é que acontece? Vou falar aqui rapidinho para que Thelmita faça essa leitura rapidinho para a gente começar a falar sobre ele. O que acontece? Paulo de Tarso, ainda Saulo, ele resolve fazer uma visita, uma expedição na Igreja do Caminho, que é a igreja onde começa a fundação do Evangelho. E nessa igreja tem Filipe, Simão Pedro, Estevão, que era o irmão de Abigail, que seria a futura esposa de Paulo, e esse Tiago, filho de Alfeu, que era o judeu que estava lá dentro, o judeu mesmo, aquele que segue a Torá mesmo. E o que acontece? Paulo, quando entra lá na Casa do Caminho, a primeira coisa que ele faz, ele prende Simão Pedro, que era o líder da Casa do Caminho, prende Filipe também, para levar lá para o Sinédrio, para poder fazer o quê? Surrar eles e fazer com que eles confessassem publicamente que Jesus era um carpinteiro imundo que morreu na cruz, são as palavras que estão lá no livro Paulo Estevão, e que não era um Messias, e que era uma doutrina de pessoas que não tinham noção nenhuma, que perderam o juízo. E aí, depois de ele prender eles, cada um deles, tanto Pedro quanto Filipe, eles seguem a diretriz de Jesus. Pode me prender, não tem problema, eu estou seguindo Jesus, por aí vai. Mas, quando Tiago percebe que Paulo vai entrar no aposento dele, ele fica com medo. Esse Tiago, filho de Alfeu, Jacob, né? Fica com medo. E o que é que ele faz? Ele pega a Torá, o rolo da Torá, desenrola, coloca assim na frente e meio que inclina um pouco, como se ficasse ajoelhado, mas tipo assim, meio de coca assim, lendo aquele texto.
de Moisés, o pergaminho. E quando Saulo entra naquele, tem alguém aqui que segue Moisés? E ele vai e diz o que Thelmita vai ler aqui para a gente, falar um pouco sobre esse encontro dele com Saulo, que vai mostrar um pouco dessa personalidade desse Iago. Ele representa o povo israelita, Israel, por isso que eu falei da mudança do nome, daquela época, que era um povo que seguia muitos rituais. Se a gente fosse trazer um pouco para hoje, seria um pouco da Igreja Católica. Tem muitos rituais. Muitos rituais. Ou outras religiões também, eu falo do caso da matriz de cristianismo, né? Então, em primeiro momento, aí Thalmita vai tentar... Vai, Thalmita, tenta ler um pouco, por favor, pelo menos a primeira parte, né? Eu separei em partes. Eu vi. Vamos lá. O texto é sobre o filho Tiago, filho de Alfeu. O trecho são retirados do livro, como você já falou, Paulo e Estevão. As primeiras perseguições. Vamos lá. Preste atenção que eu vou errar, viu? A leitura, porque eu estou com sono. Aí vai ter hora que eu não vou enxergar. Segundo os 3 prisioneiros, faltava o filho de Alfeu. Alguém se lembrou de procurá-lo no tosco biongo que eu ocupava. Com efeito, lá o acharam, ajoelhado, tendo diante dos olhos o rolo de pergaminhos em que se encontrava a lei de Moisés. Via-se-lhe a palidez mármora do rosto, quando Saulo se aproximou ríspido. O homem era brabo feito... Que é isso? Ele perguntou, né? Há aqui alguém que cuide da lei? O irmão Levi levantou os olhos, transbordantes de sincero receio, e explicou humilde: Senhor, jamais esqueci a lei de nossos pais. Meus avós ensinaram a receber de joelhos as luzes do profeta santo. Eu achei isso tão lindo, tão profundo. A atitude de Tiago não traduzia fingimento, consagrando o máximo respeito ao libertador de Israel. Sempre ouvira dizer que seus livros sagrados estavam tocados de virtude santa. Na expectativa do cárcere, atemoriza-se com o perigo iminente. Não pudera compreender marialmente como outros companheiros o sentido divino e oculto das lições do Evangelho. O sacrifício inspirava-lhe indisfarçáveis temores. Afinal, pensava ele na compreensão parcial do Cristo. Quem ficaria para superintender as obras começadas? O Mestre espiara na cruz. Naquele instante, os apóstolos de Jerusalém estavam presos. Precisava defender-se com os meios possíveis ao seu alcance. Imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais da lei de Moisés, de acordo com as velhas crenças. Genoflexo esperava os verdugos que se aproximavam. Em face da atitude imprevista de Tiago, Saulo de Tarso estava atônito. Só os espíritos profundamente aferrados ao judaísmo liam de joelhos os ensinamentos de Moisés. Em sã consciência, não poderia ordenar a prisão daquele homem. O argumento que justificava sua tarefa perante as autoridades políticas e religiosas de Jerusalém era o combate aos inimigos das tradições. Mas não sois amigos do carpinteiro? Com invejável presença de espírito, o interpelado respondeu: Não me consta que a lei nos impeça de ter amigos. Saulo perturbou-se, mas prosseguiu: Mas que escolheis, a lei ou o evangelho?
Qual dos dois aceitais em primeiro lugar? A lei é a primeira revelação divina, disse Tiago, com inteligência. Ante a resposta que o descobertava de alguma sorte, o moço de Tarso refletiu um momento e acrescentou, dirigindo-se aos circunstantes: está bem, este homem fica em paz. O filho de Alfeu, intimamente satisfeito com o resultado da sua iniciativa, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes, ao seu ver. Fora o código do judaísmo, o talismã que o conservara em liberdade. Pronto. Aí... Não acabei, não. Para aqui? Sim. Rapidinho. Tá bom. É aqui que a gente... Só fazer uma observação. Saulo chegou lá, viu ele lendo a lei, o pergaminho, e o que é que o texto diz aí agora? Que ele, depois de ter falado aquilo, ele acha que aquele pergaminho foi o talismã para ele. Foi aquilo que salvou ele. Que não foi Deus, ou que não foi a espiritualidade, ou o que ele disse, o poder de argumentação. Ele começou a ter aquilo ali como um amuleto. É o texto que diz. Então, isso é um traço da personalidade dele. De ter uma fé numa coisa material. E era também um traço da personalidade dos israelitas daquela época. De sacrifícios e etc. Vai, Thalmita, continua. Ao seu ver, fora o código do judaísmo, o talismã que o conservara em liberdade. Desde esse dia, o irmão de Levi ia consolidar para sempre suas tendências supersticiosas. Pronto. Outra informação que eu já tinha falado aqui. Ele é irmão de quem? De Levi. De Levi. Entendeu? Mateus. Ele é irmão de Mateus, o publicano. Então, assim, tudo que a gente for colocar nessas coisas, a gente tem que sempre pontuar. Quem está dizendo não é Emmanuel que está dizendo. Porque, gente, olha, você lê esse livro, Paulo Estevão, 10 vezes. 10 vezes que você lê, você vai achar uma pérola aí nele. Sempre vai ter alguma coisa escondida na linha. Eu tinha lido esse livro várias vezes, você vai passando aí, você fala, isso aqui, ele disse isso aqui, ó. E você passa, você esquece que você não consegue ver aquilo. É um detalhe que você está chorando, limpando o olho e lendo, limpando o olho e lendo. E aí, quando você limpa o olho, aí você passa uma coisa que você não viu. Aí ele está dizendo, essa informação não tem lugar nenhum que Levi é irmão de Tiago. Né? Então, eles eram da mesma família. Né? Então, isso é importante também para a gente. Para ter mais ou menos uma noção de como é que estava ali aquele ambiente do evangelho na época. Vai, Thalmita. Thalmita tá cheio de sono hoje, tomou aí um suco de manga com calmante, tá? Maracujá, tá com sono. Nunca tomei calmante, não, ainda. O fanatismo que os historiadores do cristianismo encontraram na sua personalidade enigmática teve aí sua origem. Afastando-se do aposento de Tiago, Saulo preparava-se para sair, quando, de regresso à pátria para ordenar a partida dos prisioneiros, esbarrou com a cena que mais o haveria de impressionar. Pronto. E foi... Pronto. Parou aí. Viu? Então, essa é a primeira parte. Vocês vão encontrar essas informações de Tiago, porque o estudo não dá para a gente falar tudo. É muita coisa sobre esse homem. Então, tipo assim, quem quiser saber mais sobre esse cara, e ele foi muito importante para a igreja de Jerusalém permanecer em pé. Porque esse fanatismo, tá vendo que o texto diz aí que os historiadores atribuem a ele, que ele era fanático pela lei de Moisés. Se não fosse esse fanatismo, muito provavelmente a igreja de Jerusalém ia ser extinguida logo ali. E você não ia atender, porque Pedro foi preso, Filipe foi preso, Jesus foi crucificado, Estevão foi apedrejado e morreu. Quem ia tomar conta da igreja de Jerusalém ficou nas mãos de Tiago. Aí, quando chegavam lá na igreja, que iam fazer expedição para ver se acabar com o trabalho, via que tinha lá gente orando na Torá, com a lei na mão, seguindo o preceito de Moisés. Então, tipo assim, fala assim, tá uma coisa mais ou menos de Moisés, mas o evangelho de Jesus estava ali dentro, entendeu? Então, às vezes, para a gente
manter uma coisa que a gente precisa fazer, gente, no início a gente precisa fazer algumas concessões. Então, se alguém, por exemplo, olhasse para a igreja naquela época, ia ver, poxa, mas tem mais coisas de Moisés aqui do que de Jesus, e não ia entender que o trabalho de Jesus estava sendo feito ali, né? Porque às vezes a gente olha uma embalagem de uma coisa, aí esquece do produto que está dentro, né? Então, às vezes você olha, como a gente sempre fala, sobretudo em casa espírita, você olha ali um espírito que se apresenta como uma entidade de um preto velho, de um indígena, de alguém de uma característica em nossa sociedade vista como inferior, e é um espírito que está ali dentro grandioso, né? Então, não vá a dica é não vá pela embalagem do produto, né? Porque nem tudo que parece que é caro é bom, e nem tudo que é caro é bom, e nem tudo que é barato às vezes é ruim, né? Então, a gente tem que se ater no que está ali. E a metáfora mais conhecida, não se julga um livro pela capa do livro. Você vê aquela capa bonita e tal, você abre o livro e, poxa, que perca de tempo. E às vezes você vê um livro com, sabe, feio, aquele negócio sem gravura, você começa a ler o livro e você fala, esse é o livro. E não para mais de ler, né? Então, assim, Tiago tinha essa característica, ele era um meio fanáticozinho, né? Mas ele manteve ali a obra no início. E ele era muito orgulhoso. E quando ele viu Saulo, ele morreu de medo. E o que foi que ele fez? Ele levantou o texto e ficou lá lendo de joelhos, né, que era uma coisa que só aqueles ortodoxos mesmos, conservadores, faziam, né? Então tá. Vai, Thalmita. Aí passa certo tempo, ele teve uma nesga com Saulo, quando Saulo já tinha virado Paulo para voltar para Jerusalém. E eu não coloquei o texto aí, senão vai ficar enorme. E aí passa muitos anos, depois de 20 anos, quando as perseguições começaram a se intensificar e começaram a perseguir mais cristãos e tudo mais, já estava próximo da vida de Paulo morrer e tal, Pedro também em Roma. Eles, depois de 20 anos, vão se reencontrar. E aí ele volta para uma igreja de Antioquia. E Paulo encontra esse homem, que era o Tiago, totalmente transformado. Totalmente transformado. É essa parte que Thalmita vai ler agora. Vai, Thalmita, essa segunda parte aí. A segunda parte, lutas pelo evangelho. A primeira parte foram as primeiras perseguições. E aí você lê só essa segunda partezinha aí agora, lutas pelo evangelho. Meu celular está lento. Paulo estava admirado com a amplitude das obras Da igreja. Aí, há pouco, Tiago e outros companheiros vinham saudar os irmãos da instituição Antioquia. O ex-rabino fixou o apóstolo que chefiava as pretensões do judaísmo, o filho de Alfeu. Aparecia-lhe agora radicalmente transformado. Suas feições eram de um mestre de Israel, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Não sorria. Os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença. Seus gestos eram medidos como os de um sacerdote do templo, nos atos cerimoniais. O Tacelão de Tarso tirou suas ilações íntimas e esperou a noite em que se iniciariam as discussões preparatórias. Muito bem. Então, o que é que acontece aí? Depois de passar alguns anos, eles se encontram. O primeiro encontro de Paulo com Tiago foi na igreja. Tiago ainda era um jovem, né, como falei a vocês, e que estava com medo e por isso lia a Torá. Mas ele tinha no seu coração o desejo de manter a instituição de Jerusalém funcionando. Então ele começou a colocar mais hábitos de Moisés na igreja do caminho, a pequena igreja. Com o passar dos anos, esses hábitos, essas coisas, esses costumes do judaísmo que ele foi implementando na igreja, a igreja começou a crescer, porque era aceita pelos fariseus. Se tinha muita coisa do farisaísmo lá, era aceita, né? Então ninguém mexia com ele. Só que ele também foi incorporando cada vez mais os costumes farisaicos.
Então, olha o que Emmanuel diz aqui, né? Que ele tinha o quê? O filho de Alfeu parecia agora totalmente transformado, radicalmente. Ele já não era mais aquele jovem, com medo, lendo a lei de Moisés. Agora, ele tinha as feições de um mestre de Israel. E mestre está entre aspas, ou seja, é aquele mestre que realmente não ensina, é só um mestre de fachada, né? Aquilo que Jesus falou de hipócrita. Por fora é branco, pintado de cal, e por dentro é cheio de rapina e podridão. E aí, ó, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Ou seja, só hábito, né? E ele continua. Os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade. Então, Tiago olhava para as pessoas com aquela presunção de superioridade. Ou seja, melhor que todo mundo, ele era um chefe de Israel, né? Um rabino. Então, ele não sorria. O texto diz, não sorria para ninguém. Aí tem mais, ó, os olhos, aí ele fala, não sorria, os gestos eram medidos, como um sacerdote do templo, ou seja, tudo que ele ia fazer tinha era meticuloso, ia pegar uma coisa, ia fazer aquilo, não fazia nada assim, tipo, parecendo um robô praticamente, né? E aí Saulo foi lá e tirou as ilações, ou seja, as conclusões íntimas em relação a ele. Ou seja, no primeiro momento, ele era um jovem com medo e teve com boas intenções no coração de manter a igreja. Depois, com o passar dos anos, ele começou a absorver os ensinos, né, farisaicos e começou a se tornar alguém que aparentemente não era aquilo que Jesus queria. E isso é importante, gente, porque assim, todas essas pessoas conviveram com Jesus fisicamente. Com Jesus, eles tinham uma atitude. E mesmo assim, quando estavam com Jesus, erravam tanto. É só a gente olhar aqui as coisas que a gente já viu aqui, que Pedro fazia e tudo mais. Então, assim, com Jesus erravam tanto. Quando Jesus saiu, desencarnou e foi para o plano espiritual, ficou 40 dias espiritualmente na Terra e depois foi, os apóstolos, muitos deles aí que meio que, sabe, meio que debandaram um pouco, né? E começaram a errar bastante, né? Mas errando querendo acertar, que é diferente, não por maldade. Então, assim, ele agora tinha por querer implantar e deixar a igreja funcionando, ele foi absolvido de alguma maneira por isso, né? E aí Saulo teve aquela impressão dele. Pronto. Aí tem muita coisa, eu fiz um recorte desse texto. Aí passam-se aí mais cerca de 20 anos. 20 anos depois, quando Paulo vai ser martirizado em Jerusalém, antes de ir para Roma e perder a cabeça, ser decapitado pelo soldado, ele vai encontrar esse Tiago, porque ele queria pedir desculpa a esse Tiago. Porque Pedro vai em Roma e explica para ele, você não fica com raiva de Tiago, não, porque a igreja de Jerusalém só ficou em pé por causa dele, né? Gente, às vezes é melhor a gente ter um pouquinho do que não tem nada, entendeu? Uma casa que tem um pouquinho de Jesus tem muita coisa. Uma casa que não tem nada de Jesus não tem nada, sabe? Então, às vezes a pessoa vai para um lugar e tá ali, vê aquilo tudo, tá, não sei o que, não tem tudo, menos Jesus ali dentro. E aí você vai para um lugar, sabe, simples, mas que tem alguma coisa, você fala, pô, tem Jesus aqui dentro, sabe? Aquele lugar que você vai, que se sente bem, você fala, poxa, e aqui não é puxando sardinha não sei o que, mas tipo assim, às vezes que eu fui na Cecim, pô, eu me sentia tão bem, me sentia tão acolhido, né? Sabe, uma troca de energia. Aí o povo fala assim, pô, a casa tá... Ia pouca gente, vazia muitas vezes, mas tipo assim, você entra no lugar, você fala assim, poxa... E eu queria aqui compartilhar uma experiência que eu tive, na segunda vez que eu fui, que estava na entrada da porta, tinha um espírito muito alto, né? Um indígena muito alto, que inclusive anda com Chico, né? As duas vezes que ele foi lá no céu, eu vi ele com Chico. E acho que deve ser um dos mentores de Chico, né? Tinha um colar muito bonito assim, ele tinha a cabeça dele raspada e tal, uns olhos muito lúcidos. E do lado desse aparelho lá direito, tinha uma senhora com manto azul, linda, linda, e falou assim, meu filho, seja muito bem-vindo à nossa casa. E aí depois fui saber que era a irmã Miriam, aquele espírito, né? No final da palestra. Então, assim, a gente chega num lugar, e foi nesse dia que eu tava barreado. Sabe que eu falei, poxa, tem que fazer essa palestra hoje, porque eu marquei mesmo, meu Deus, e tal. Ia falar sobre mundos superiores e mundos inferiores. E fui lá e fui recebido
pelo Espírito que toma conta da casa. Então, assim, a gente vai para um lugar, e você vai, às vezes, para um centro grande enorme, em Salvador, sei onde foi, você não sente nada. Você só vê carro de gente rica. Você não sente nada. Sabe? Então, porque Deus não gosta de se amostrar. Quem gosta de se amostrar é a gente. É eu, é Sandra, que fica postando coisas no Instagram. Mas Deus não gosta. Não tem porquê de se amostrar. Entendeu? É isso. Aí, vai, Tami, você quer ler a outra parte? Vai. Depois de 30 anos, ele encontra esse mesmo Tiago, só que agora totalmente diferente. Olha a diferença de Tiago agora. Vai, Tami. O martírio em Jerusalém. À noite, quando espesso manto de sombras envolvia a cidade, Tiago apareceu cumprimentando o companheiro em atitude muito humilde. Também ele estava envelhecido, exausto, doente, o convertido de Damasco. Ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa e parecia inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. Pronto. Parei rapidinho. Olha aí. Depois de 30 anos, olha como é que ele encontra. Olha as 3 situações. Isso é importante porque, às vezes, na vida, eu sempre falei isso. Às vezes a gente encontra... Deixa eu passar o negócio do paredão aqui. Só tem isso aqui em São Paulo. Esses paredão bravo. Bom, então, às vezes a gente encontra uma pessoa hoje e daqui a 10 anos a gente quer que aquela pessoa esteja do mesmo jeito, a pessoa não vai estar. Daqui a 5 anos a pessoa não vai estar. Pode ser que ela esteja do mesmo jeito, mas alguma coisa mudou. Então a gente encontra, eu encontro Thelmita hoje, tiro uma foto de Thelmita, guardo no bolso e daqui a 10 anos eu fico achando que Thelmita é aquela mesma mulher da foto de 10 anos atrás. Não, mudou muita coisa. Não é aquela mesma foto. Tem que tirar uma foto nova, que a pessoa muda. Até a identidade a gente tem que tirar nova, que dirá uma pessoa que ninguém reconhece mais você. Essa identidade não é isso? Cadê não? Senhor, essa identidade não pode aceitar mais não, vou ter que tirar uma nova. Porque a gente é a mesma coisa, a gente precisa mudar. E aí, Saulo encontra Tiago agora, 30 anos depois, já não é mais aquele menino com medo, já não é mais aquele doutor, aquele mestre da lei arrogante, que olhava para as pessoas de cima a baixo. Olha como é que ele encontra agora, ó. Tiago apareceu cumprimentando o companheiro em atitude muito humilde. Muito humilde. E por que ele aparece? Olha o que a Emmanuel diz, ó. Ele, no caso, Tiago, também estava envelhecido. Doente, exausto. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa, que parecia inteiramente modificada pelos revés e tribulações da vida. Quer dizer, as tribulações da vida e os revés, as coisas contrárias que acontecem, modificam a gente. E modificou Tiago também. Né? Imagine quantas lutas esse homem não enfrentou em Jerusalém para manter aquela igreja em pé. Num lugar que imagine, gente, rapidinho. Um lugar que mataram, torturaram, assassinaram o mestre da sua doutrina. E todo mundo que estava seguindo a doutrina do seu mestre era preso, torturado. Quando não assassinado, era mandado para fora da cidade. Se fosse alguém rico, perdia todos os bens, e era mandado para uma cidade menor, que era isso que acontecia. O livro Paulo também fala disso. Esse Tiago conseguiu manter essa igreja no centro de Jerusalém. Desse homem. Vocês têm noção do que é que esse cara conseguiu fazer? É porque a gente não para mesmo para pensar. No lugar que todo mundo está perseguindo, o cara que iniciou essa doutrina. Tem uma igreja no centro de Jerusalém, cuidando dessas pessoas. Desse cara, conseguindo esse princípio que Jesus deixou. Então, é muita coisa que ele conseguiu. E ele estava totalmente modificado. Totalmente modificado. Né? Já não era mais aquele homem. Vai, Thelmita. Sim, Paulo, compreendendo tua justa versão, o Sindério, com isso, pretende achincalhar nossas convicções.
sei que a tortura na praça pública te doeria menos. Entretanto, supões que isso não represente para mim uma dor de muitos anos? Acreditarias, acaso, que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Compreendi. Para aqui? Não, continue. Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da Igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Como sabes, o farisaísmo sempre viveu numa exuberante ostentação de hipocrisia. Mas convenhamos também que é o partido dominante tradicional das nossas autoridades religiosas. Desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da Igreja do Cristo. Fingimento? Não julgues tal. Muitas vezes o Mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Por isso mesmo, afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque na extinção de nossos caprichos de cada dia, encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. A atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios. A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente, na forma mais idêntica, no fundo. Olha aí, pronto. Pare. Olha o que eu falei com vocês na instante. Ó. Aí o que é que vem? Aqui é o diálogo entre Paulo e Tiago. E aí eles querem, os judeus, que Paulo vá lá para o centro de Jerusalém para poder fazer um ritual de purificação. Só que Saulo, que é Paulo, não acredita mais nesses rituais. De chegar lá, jogar óleo na cabeça, rapar a cabeça e fazer várias oferendas de incenso lá e de animais. Ele não quer isso. Aí Tiago fala para ele, eu sei que isso para você é a mesma coisa de achincalhar você, que você preferia ser surrado publicamente, torturado publicamente, do que fazer isso. Porque ele não acredita mais nisso. Né? Ele acredita no que Jesus falou. Só que aí, Tiago diz para ele, entretanto, não supões que isso represente para mim uma dor de muitos anos? Olha o que é que ele diz. Que tudo isso que ele via as pessoas fazerem, para ele também, Tiago, mesmo sendo um fariseu, ele sabia que, no fundo, aquilo também era uma certa hipocrisia. Aí ele fala, acreditas acaso que as minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Ou seja, ele não era um fanático inconsciente, ele fazia aquilo porque ele tinha que manter a igreja em pé. Né? E aí ele fala aqui, compreendi muito cedo, ou seja, na primeira vez que ele encontrou Paulo lá, que era menino. Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, que quem começou foi Paulo, né? Que a tarefa de harmonização da igreja é o quê? Manter o judaísmo e o cristianismo ali vivo, com os judeus, estava particularmente em minhas mãos. Porque ele era o único capaz de manter aquela igreja lá em pé. Porque Pedro, não obstante ser judeu, não ia seguir mais o judaísmo do que o cristianismo, o que Jesus deixou. Então não dava, né? E ele fala, como sabes, o farisaísmo viveu numa exuberante ostentação de hipocrisia, mas convenhamos que é o partido dominante, tradicional das nossas autoridades religiosas. Gente, aí, ele fala, desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus em muitas milhas, seguir algumas das suas manutenções da igreja. Ele fala aqui, fingimento, ou seja, eu estou fingindo, não julgues tal. Muitas vezes o mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho é morrer devagarinho, diariamente, pela vitória de sua causa. Aí aqui tem uma coisa interessante que eu queria destacar aqui antes da gente passar para ter o último trecho, que ele fala assim,
Como sabes, o farisaísmo viveu exuberante ostentação de hipocrisia, mas convenhamos que é o partido dominante das nossas autoridades. Gente, muitas vezes, e aqui fica uma lição para mim, porque essa semana eu pensei bastante sobre essa questão de política, e o espírita, ele não é apolítico, ele é cidadão. 500 deputados, os 500 não são nojentos. Não são os 500, são todos que estão lá. O problema é que esse sistema que eles estão lá é assim. Então, assim, às vezes, para que você consiga fazer um benefício, você precisa conceder muitos malefícios. Mas sabe o que é pior, o mais triste? Infelizmente, o mais triste é você não conseguir nenhum benefício. Então, assim, se só tiver esses caras ruins lá, não vai sair nada para pobre, não vai sair nada para quem não tem nada. Então, infelizmente, tem que ter muitas vezes esse jogo, que é o que Tiago fez. Tiago fez política. Ele estava no farisaísmo para manter o cristianismo vivo em Jerusalém. É isso que ele fala, estava num partido farisaico para poder manter as coisas lá. E ele segue o mandamento de Jesus. Quando alguém te fizer caminhar 1 milha, caminha 3 com ela. Ele falou aqui, ó, eu caminhei muitas milhas com os fariseus para poder manter viva a tradição. E aqui, por fim, né, ele fala aqui, ó, a atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea à que você tem pelos gentios, né, porque Paulo após o gentil. Cada um de nós, Jesus confiou uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo. É o que eu falei com vocês. Às vezes a embalagem é diferente, mas o fundo, a forma, é igual, né? Quem importa se a pessoa está falando em nome de Alá, está falando em nome de Oxalá, é o mesmo Deus. Jeová, é o mesmo Deus. Se a pessoa está direcionando para uma coisa boa, para uma energia boa, para o princípio inteligente, olha como a gente chama o espiritismo, princípio que causa primeiro todas as coisas, é a mesma coisa. Só que é de uma fé diferente, de uma forma diferente, né? Então, enfim, vai, Thalmita, é o finalzinho agora. Vai, Thalmita, vai, Thalmita. Tá ligado. O convertido de Damasco interviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e macilento rosto, falavam de trabalhos árduos e incessantes. Agora, percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento, que era o que ele tinha. Presumia conhecer o apóstolo Galileu com o seu cabedal psicológico e, no entanto, chegava à conclusão de que apenas naquele instante pudera compreendê-lo no título que lhe competia. Qual era o título que competia a ele? Ele era, de fato, discípulo de Jesus, dentro do judaísmo. Ou seja, ele fazia tudo para manter a obra de Jesus ali, em Jerusalém, né? E aqui, nesse finalzinho, gente, veja o seguinte, tem uma coisa que é muito importante. Olha o que é que ele diz, que a vida pede mais, exige mais compreensão que conhecimento. Porque, às vezes, a gente tem que... E eu sempre procuro pedir a Deus sabedoria em relação a isso, porque, às vezes, você conhece muito uma coisa, mas você não compreende. Sabe? Você pode ser um médico, geneticista, você pode estudar várias coisas sobre gênero, sobre produção de células e tudo mais, e aí nasce uma pessoa, né, com um gênero masculino, mas tem uma orientação sexual ou afetiva para o mesmo gênero, né, homossexual, homoafetivo. Aí você fala assim, poxa, eu estudei tudo isso, eu conheço muito, mas eu não compreendo como uma pessoa pode fazer isso. Ou outras coisas também. Você estuda, mas você não compreende, né? Então, assim, a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Às vezes a gente precisa só compreender a dor daquela pessoa, às vezes a gente precisa só compreender aquela às vezes, a opinião daquela pessoa, né? E não necessariamente você precisa concordar, porque concordar também tem a ver com conhecimento, né? Então, ele não conhecia, ele achava que ele conhecia Tiago pela a condição exterior, pelo que ele colocou na igreja de Jerusalém, do farisaísmo, do judaísmo e tal. Ele via, então ele tinha conhecimento, mas ele não compreendia o porquê ele fazia aquilo, né? Então, por isso que ele diz, é preciso ter mais compreensão do que conhecimento. Às vezes você conhece o que a pessoa está fazendo, mas você não compreende o porquê ela está fazendo aquilo.
né? Não compreende o porquê a pessoa está fazendo aquilo. Então, esse Tiago, filho de Alfeu, ele tem 3 fases. A primeira fase de um jovem com medo que pega a Torá para manter ali no princípio a igreja do caminho. A segunda fase em que ele absorve os princípios ali do judaísmo e farisaísmo e se perde um pouco no meio do caminho, mas ainda com a intenção de manter a igreja. E por último, aquela coisa que quase todo mundo aqui tem, e que só eu que tenho um pouco, que é a experiência de vida, né? A vivência. Os grisalhos vão chegando e vão dando para a gente não só uma clareza na cabeça do ponto de vista físico, mas também uma clareza na visão, a clareza de ver as coisas de maneira diferente, dizer assim, ó, não, sabe quando alguém está lá muito bravo para fazer uma coisa e fala assim, não, calma, não é assim não, olha direito, você perguntou a fulano por que fulano fez isso? Vem cá, mas conversa um pouco, não vai logo assim afoito, não, ligeiro desse jeito, não, porque as coisas não é assim. A vida não é tudo preto no branco, não. Às vezes é meio cinzenta a coisa, sabe? Então, ele percebeu, com o passar dos anos, nesse último ano, esse Tiago, esse Jacob, era esse homem, né? E por último, só para finalizar, a gente não falou de Tadeu, né? Tadeu, a gente vai falar talvez lá no outro estudo, lá na frente, quando a gente retornar, né? Ou no próximo evangelho, estudo do outro evangelho, que é o evangelho de Marcos, que diz o seguinte, Tadeu é uma palavra que vem também do grego, que chama Tadaios, e também no aramaico, que é Tade e Tadé, que significa mais ou menos peito, que hoje o árabe assumiu como peito, coração, Tade, que vem de Tadeu, né? Peito, coração, e vida íntima no sentido de sentimento. Então, assim, o que responde para Mateus, a Tiago, é o seguinte, que no início ele era Israel, que era alguém que brigava com Deus, que tinha essa tradição de querer manter ali uma coisa meio fanática, de ter alguma coisa no sentido de manter tradições e tal, e depois ele vira um pouco do Tadaios, que é essa modificação. Ele se modifica, se renova. Quando o Thelmita falou no início que precisava de um texto falando sobre modificação, sobre renovação, sobre transformação, a palavra Tadeu também significa transformação, ou seja, aquele que entra em um lugar e sai diferente. Tadaios significa isso, aquele que se transforma, Tadeu, né? Mas a gente vai ver sobre Tadeu lá no outro estudo. Bom, o que eu queria trazer para vocês em relação a esse Tiago, né, filho de Alfeu, é isso. É muita coisa, né? O livro Paulo Estevão, quem quiser saber mais sobre ele, vê aí esses capítulos, capítulo 7 da primeira parte, capítulo 5 da segunda e capítulo 8 também da segunda parte, da última parte. Fala muita coisa sobre ele. Olha também as cartas dele lá no Evangelho, na Bíblia mesmo, João Ferreira de Almeida, que você tiver lá, a carta de Tiago, ou na internet. Tem muita sabedoria. E você vê tudo sobre o judaísmo nele. Você vê que ele cita Moisés o tempo todo e tal. É por isso que o Espiritismo, sabe? Porque ele coloca tudo igualzinho como tem que ser. Bom, então é isso. Tiago, para mim, na minha leitura humilde, ele representa as transformações que uma pessoa pode ter na vida. Então, inicialmente, você com medo das coisas, mesmo com Jesus, você deixa de fazer algumas coisas, você fica com medo, assustado, depois você assume algumas posturas que inicialmente você não assumiria, de arrogância, de olhar para as pessoas de uma forma diferente, se achando superior. E com o passar do tempo, pelas porradas que você toma na vida, né, e as dificuldades que você vai enfrentando, você vai envelhecendo, você vai vendo que nem tudo era como você achava que é, você vai mudando a sua maneira de ser e acaba vendo que você precisa mais de compreensão do que de conhecimento e se torna esse apóstolo que ele se tornou, né? Tiago, filho de Alfeu. Alfeu significa justamente isso, né? Essa ideia de transformação também. É isso. Espero que em relação a Sandra eu tenha tirado a dúvida dela sobre o batismo lá. É isso. Agradeço a vocês pela participação hoje. Sandra parece estar com frio, botou um negócio do casaco aí. Aqui não está frio, não, graças a Deus. Não é que eu vou buscar a Lisa, né, que está na casa da amiga, e vou botar o pé na rua.
É isso. Sim, aí agora eu vou perguntar a dona Ellen aqui. Ellen, quando é que a gente vai voltar com o estudo? Que dia é? Que o povo queria aqui vivo, aqui, de garfo e faca. Pronto, aí, ó. 4 ou 11? Tá dizendo 4 ou 11? É uma votação, está aberta para votar, ou a decisão vai ficar aqui entre Hugo e Ellen e Hugo? Não, no Instagram, aí vocês acompanham também lá. Mas foi minhas percepções desse ano em relação a isso. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, o nome do texto é Vigente esse ano. Aí começa assim, ó. Vigente esse ano. Vigente que estudou sem educação e vi a educação de quem não estudou. Vigente em democracia, pedir ditadura, e na ditadura, gente pedir democracia. Vigente branca dizendo sofrer racismo e gente preta negando sua existência. Vigente querendo vacinar sem ter vacina e gente que tinha sem querer vacinar. Vigente matando bicho e vi bicho salvando gente. Vi gente cristã escondendo Cristo e gente ateu mostrando Cristo pra gente. Vi gente doente com saúde e vi a saúde de quem está doente. Vi gente boa passando mal e gente ruim passando bem. Vi gente que não tem nada e dá tudo. E gente que tem tudo e nada dá. Vi gente sem casa morrer de frio. E vi gente fria morrer em casa. Vi gente que sabe fazer, mas não faz. E gente que faz, mas não sabe fazer. Vi gente que nasceu defendendo o aborto. E quem não nasceu, fica indefeso. Vi gente querendo sem poder. E gente com poder sem querer. Vi gente querendo uma ou duas cores. E vi gente querendo o arco-íris inteiro. Vi pouca gente ganhando. E muita gente ganhando pouco. Esse ano eu vi gente. É esse o texto. Vou publicar lá no Instagram. Salve Hugo Ferraz. Gente da gente. A política. A gente vai curtir lá no Instagram, né, Sandra? Compartilhe lá. Vamos sim, com certeza. Está só olhando minha vida, mas não compartilha. Eu compartilho. Você compartilha, Tati. Você compartilha. Mas ela não, fica só olhando minha vida para ficar no estudo aqui me queimando. Irmã Miriam tá vendo, viu isso aí? Ela sabe das coisas. Pode me stalkear também, Sandra. Não liga. Aí, ó, tá vendo? Ai, vou fazer isso. Vou ficar lá, só aproveitar esse recesso. É isso que eu queria dizer para vocês. É verdade. Foi Deus. Não, ano que vem não vamos estar juntos. Ano que vem vamos continuar, porque a gente não vai sair para lugar nenhum. Ah, sim. Vamos continuar. Pelo amor de Deus, ninguém suma, né? Pelo amor de Deus, porque eu sou chata, eu sou igual reumatismo, eu grudo no pé. Então é bom dia, boa tarde, boa noite, como você está, blá, blá, blá. Não pense que vai ficar livre, que não vão. Deus. Não pode. Não pode ficar, né? Mas assim, eu também quero fazer meus agradecimentos, porque vamos ficar uns dias se falando menos e se vendo menos. Mas vamos estar ligados no pensamento, no sentimento. Né? Então, eu quero deixar aqui minha gratidão, primeiro, a Deus, né? Aos bons espíritos, e segundo não, e para todos que teve essa iniciativa, que aí eu vou colocar essas pessoas dentro do poema de Hugo, né? Esses seres iluminados que ainda não teve a capacidade de realmente ver sua luz e compreender como ela é, que pode remover trevas, que teve essa ideia do estudo virtual, que assim eu fiquei assim muito feliz e já estava de
como é que fala? Não é, esqueci a palavra, com a Ana Helena dizendo assim, ó, se fizer uma reunião, olha que espírita, viu? Se fizer uma reunião para tirar esse estudo, eu vou dizer, ó, vai todo... Eu não vou para lá, porque Hugo não vai estar, ele não vai estar. Então, eu vou ficar no online. Aí, Ana Helena, amiga Tramontina, disse, eu também. Aí eu falei, então, troca o dia, mas eu não vou abrir mão do estudo de terça-feira. Né? Porque, assim, gente, é muito bom. Quando ele mandou esse texto, no domingo, eu fiquei sem poder fazer nada, porque não tinha como, foi o dia da festa de Ícaro. E eu fui ver o livro, que eu tenho o livro de Paulo Estevam, e aí eu disse, ele fez um resumo, então não vai dar para eu ler no livro. Eu fui ali eu não tenho notebook, não tenho nada, é tudo pelo celular. Vou imprimir, porque para mim, onde eu dou uma lidinha, dou uma lidinha, então eu memorizo, entro melhor na ideia, né? Quero agradecer a todos vocês, e assim, quem eu conheço fica carimbado pro resto da vida na minha vida. Certo? Então, quem me ama, continue me amando. Quem não me ama, se vire para amar. E quem não quiser se virar, a gente vê depois como o próprio Tiago e Paulo de Tarso, que se modificaram. Muita paz, muita luz para todos nós. Não vou desejar nem feliz ano novo, nem Natal. Ainda, não é hoje. Daqui mais um dia. Ellen, feliz aniversário, muito atrasado, viu? Só isso. Tati quer dizer alguma coisa, porque Sandra tá aqui já se picando aqui já para buscar a filha dela. Diga logo. Vou só dizer tchau, muito obrigada. E é isso, a gente se vê. Tá bom, se a Sandra tá correndo. Eu não falei nada, eu só falei que eu troquei de roupa, que ele falou que eu tava com casaco, eu digo que eu vou sair, vou buscar minha filha. Mas eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tô segurando que o celular, a bateria baixou. Sim, e já que nós estamos nos agradecimentos, sentindo falta da galera aí, Nilzete, se estivesse aqui nos agradecimentos, aí a gente ia virar a noite. Bem feliz. Mas, assim, foi um encontro assim, muito bom para mim, particularmente. Estudar é uma coisa que eu gosto de fazer. Estudar, para mim, faz parte da minha vida, estudar em todos os sentidos. Eu sou da área de educação. E foi uma terapia gostosa, porque eu aprendi, eu compartilhei, e dei muita risada, adoro dar risada, dei muita risada, né, as passadas de Gasparzinho pela frente da câmera, mas, enfim, é sempre muito bom estar reunido com pessoas que comungam do mesmo sentimento. Eu falo muito para os meus alunos, né, porque eu trabalho com educação à distância, e a educação à distância é extremamente desafiadora, ela tem uma flexibilidade maravilhosa, mas ela depende muito mais do aluno do que da gente, né, ele é o agente ativo do seu processo. Então, assim, e fazer esse estudo, para mim, foi muito importante, né, porque fez com que eu voltasse a estudar um pouco, que Nilzete vivia falando, que eu só vivia paquerando, mas não me comprometia, né, não me comprometia nem com namoro, principalmente com casamento, é isso que eu vivia só paquerando. E agora eu tô paquerando, tô querendo namorar uma coisa mais séria, devagar, né? Mas sim, e tenho aprendido bastante, muito. E no meu dia a dia, aos poucos, eu percebo que eu venho colocando em prática alguns ensinamentos. Sim, a compreensão, a tolerância e o entender e o respeito, né? Isso é muito bom. E tem sido muito bom. Sobre a comunidade, eu também me perdi, viajei, voltei agora. Estar em comunidade. Então, quando os alunos eles estão estudando, principalmente que eles adentram no primeiro semestre, que é tudo muito novo, uma das coisas que eu mais faço, estimulo e acompanho incessantemente é que eles estejam em grupo, em comunidade. Porque a dificuldade de você desistir quando você está em grupo é muito menor, porque um puxa o outro, estimula o outro. Às vezes você vem até pelo compromisso de estar com o outro, de não faltar. Às vezes não é nem por você. Aí você diz, não, eu vou, porque tem um grupo, então se eu não for... Entende? Então, estar em comunidade ajuda a você passar pelas dificuldades. Principalmente as dificuldades pessoais, que é você ter essa resiliência de seguir diante dos obstáculos que aparecem, né? É a tal da história, você olha para o copo pela metade, ele pode estar meio cheio ou meio vazio, depende do ponto de vista de cada um. É isso? E estar em grupo, eu tenho essa certeza de que ajuda muito, muito a gente continuar e não desistir no meio do caminho. Tá bom?
Então, meus sinceros agradecimentos a todos, mesmo aqueles faltosos do final de ano que vai fazer os seus reggae, entendeu? Oi. Que falta, justifica em cima da hora, mas a gente entende, compreende. Oi. Só de pirraça, eu vou botar minhas fotos do clube essa semana para matar você de raiva. Ó,